Nina, ponderou Alexus carinhosamente, fazendo-lhe uma carícia em seus cabelos, desejando acalmá-la e voltando a estar com suas mãos entre as dela. No entanto, mulheres sem esposo ficam desprotegidas. Mas tenho como vos salvar. O primeiro passo seria nossa união pelas leis romanas. Isso demonstrará, a toda Roma, que voltastes a pertencer à nossa sociedade. A segunda forma, se Marcos serviu-os aqui chegar, seria abjurar a esse Cristo, nem que seja só por algum tempo. Ó, Alexus, respondeu a amável senhora, colocando no homem da lei seu olhar cheio de amor, não conheceis um verdadeiro cristão. Suspirou profundamente. Eu não poderei fazer isso. Que exemplo daria a todos os que aqui estão, e ainda mais a meu filho? Ó, meu amigo, o quanto vos agradeço por vos acautelar pela minha pessoa, mas jamais poderei negar o que aprendi com Paulo, Simão, Porfírio, e outros. Teria vergonha de mim mesma se assim o fizesse. Tantos já se foram, com tanta coragem. Saturnina afagou as mãos de Alexus e começou a derramar lágrimas dolorosas. Ele afagou-a em seu peito, declarando: sempre fostes a mulher de meus sonhos, a aspiração de toda a minha vida, ambição que nos tornou infelizes ontem, mas pensai bem, hoje poderemos ser felizes. Meu querido amigo, respondeu ela, erguendo os olhos lacrimosos, estou sempre tentando ser forte para não falir. Na situação em que me encontro hoje, não poderia, jamais, voltar a frequentar as festas romanas, cujas oferendas aos deuses se fazem necessárias. Mas aguardemos essa época triste passar. Vivamos o nosso amor da juventude, minha querida. Sejamos felizes. Eu também choro de preocupação por todos vós. Saturnina enxugou as lágrimas, ficou alguns segundos pensativa e fixou-lhe o olhar sofrido, perguntando-lhe: prometei-me cuidar de todos. Cuidaríeis de meu Lucas e das 3 crianças. Não aceito o que desejais fazer. Ireis vos entregar. Confirmais com esse pedido a vossa decisão e não desejo que passeis, logo agora que nos reencontramos, por todo esse sofrimento. Casemo-nos. Sejamos felizes. Feliz, eu? Como poderia ser feliz nesse mundo, com o sangue de inocentes sendo derramado e tantos crimes cometidos? Não, Alexus, quem conheceu Jesus e ficou ciente do mundo prometido de paz, que um dia teremos, jamais voltará atrás. Ele veio para nos dar o exemplo, e isso precisa ser levado avante. Todos devem saber que o mundo, um dia, será um mundo melhor, quando aceitarem fazer sua reforma interior, quando o ser humano não mais tirar a vida de alguém, quando souber perdoar e amar a todos como irmãos. Mas, minha querida, isso é impossível. O ser humano não passa de animalidade. Isso não vai acontecer, jamais. Não será com vosso sacrifício que Roma renascerá no amor. Erguendo os olhos para o alto, como que analisando o que soubera sobre Jesus, Saturnina, iluminada pela espiritualidade, aqueceu-se pelos amplexos angelicais e confirmou: há de acontecer, sim, quando o ser humano, desiludido com seu coração inconformado, tiver de procurar por um Deus único. Há de acontecer quando ele se esquecer de si mesmo para analisar as dores alheias. Há de acontecer quando enxergar em seu próximo a sua própria pessoa. Então, não mais procurará se vingar, mas aprenderá a compreender as falhas humanas, pois saberá ele que Deus é justo, é Pai de todos e quer que nos amemos uns aos outros. Depois, sorrindo, confirmou Alexus: Alexus, eu estou preparada. O nobre romano analisava ali, com um sorriso triste, a fortaleza da mulher amada. Que nobreza de caráter que mantendes por esse homem Jesus! Mas inquiriu a de soslaio: amai mais a esse Jesus do que a vosso próprio filho. Meu filho será um dos que levará, com fervor, os ensinamentos aprendidos, confirmou com lágrimas nos olhos, mas um sorriso de satisfação. Saturnina, não tendes medo.
A morte por feras é terrível. Meu amigo, honra-me seguir para os braços do mestre dessa forma. Sei que ainda não podeis me entender, pois só pode entender aquele que conheceu a verdade. Ensimesmado, Alexus, acariciando a face molhada da mulher que amava, colocou-a contra o peito e, afagando-lhe os cabelos, que se rebelavam com o vento, confirmou com os olhos úmidos. Está certo. Mesmo a contragosto, respeito vossa vontade. Podeis contar comigo, Saturnina. Não só zelarei por vosso filho, mas por todos desta casa. Serei o escudo que os defenderá para que possais seguir tranquila, pois eles levarão, com firmeza, a palavra desse mestre que tanto amais. Realmente, um mundo de paz é o que todos desejamos, e, suspirando fundo, beijou suas mãos e levantou-se. Foi caminhando em direção à residência. Saturnina conscientizou-se de que ele estava internamente atormentado e, adiantando-se para acompanhá-lo, ouviu-o dizer: Bem, devo me apressar para partir à procura de acomodações. Aqui em vossa casa, como sabeis, há muitas acomodações. Vou preparar os leitos de ambos. E, depois de uma pausa, colocou-se à sua frente, esclarecendo-o. Alexus, eu também vos amo. Perdoai-me se não posso assumir esse amor. Não posso entender essa vida de entrega por um ser que nem conhecestes. Também muito temo por minha filha Marius. Se ela também se for, então, morrerei de tristeza. Como criarei sozinho a meus netos? Caminhando novamente, a Patrícia continuou. Nada acontecerá com eles. Dulcinea, no sítio, saberá se cuidar. Marius pedirá licença para tomar conta da vinha, disse-nos ontem. Sois vós quem precisareis de cuidados com as minhas crianças. Na adolescência parou para analisar no rosto a expressão que lhe fez e continuou, agora sorrindo, com os olhos lacrimosos. Adolescentes sempre dão trabalho. Mas Esther estará convosco e cuidará de tudo. Ganhastes uma grande família, nobre Patrício. Depois, confirmou, em voz baixa e decidida. Quando voltardes a Roma, se assim permitirdes, irei convosco. Entregar-vos-eis a Marcus Servius. Eu preciso ver se posso salvar Antoninus e a família. Temo por aquelas modestas pessoas. Ele é um escravo liberto que veio parar em minha porta, pedindo-me auxílio. Jamais o teria feito se não entendesse, pelas lições e exemplos que recebi dos discípulos de Jesus, a bênção e o objetivo real de amarmos ao nosso próximo. Antoninus tem uma esposa delicada e trabalhadora e as crianças são uma preciosidade. Além do mais, eles não são cristãos, são maometanos. Mas não vos preocupeis. Saberei me cuidar em Roma e sei que Marius cuidará de todos os que aqui ficarem. Romério poderá vos levar. Por favor, Alexus, guardai essa minha decisão e os acontecimentos sobre Cassio, no momento. Não preocupeis a todos. Podeis ficar tranquila, cumpro sempre minhas promessas. Então, entremos para a ceia. Depois de cearem, sem mais falar sobre o que conversaram no jardim, Saturnina contou, na mesa, o que soubera de Antoninus e comentou com todos. Quando soube disso, fiquei preocupada. Por isso, parto para Roma com Romério, assim que ele for, se me permitir. Mas não será perigoso para vós, senhora? Perguntou-lhe Esther. Ora, querida amiga, nós não aprendemos que devemos sempre confiar nos caminhos que Deus nos traça. Confiemos. Aconteça o que acontecer, sabeis que sigo a Jesus e que tenho, por isso, proteção até nos momentos mais difíceis. Todos calaram-se ansiosos, e Lucas, como que pressentindo o que aconteceria, aproximou-se da mãe, para que ela lhe acariciasse a cabecinha. Tu és um menino bonzinho, não é, meu filho? E tens confiança de que Deus traça os caminhos para todos nós, mas sabes que Ele estará sempre nos protegendo. O amor de tua mamãe por ti é tão grande que estará vivo sempre dentro de ti,
por onde andares. Lembra-te disso e toma conta dos amiguinhos que agora temos aqui, pois enquanto tua mãe não está em casa, és tu chefe da família. Antes de partir, Saturnina também abraçou os filhos que acolhera com seu amor. Foi até o dormitório e apanhou uma pequena bolsa contendo antigas joias de família, que havia guardado para alguma necessidade maior. Chamou Esther e confidenciou a ela. Minha amiga, desejo que fiques com isto. Se encontrardes dias muito amargos pela frente, como estes que estamos passando, e precisardes fugir com as crianças, troca estas joias por conduto de viagem e alimentos. Reservei-as para momentos de muita necessidade. No entanto, se permanecerdes aqui em Alexandria, talvez não necessites disto. A antiga serva olhou-a com olhos chorosos e a Patrícia a abraçou. Eu sinto que a senhora está com alguma intuição negativa, ao contrário não teria me dado esse conteúdo. Mas nada acontece em nossa vida sem que Deus o permita, Esther. Portanto, não temas por mim. Com o coração apertado pelos maus presságios, Saturnina despediu-se de todos antes de partir, com um beijo na face de cada um, sob os olhares caridosos e admirados de Alexius, que permaneceria lá por alguns dias mais. Alexius chamou Marius e pediu que ele honrasse aquela casa, ficando firme se algum soldado lá aparecesse no momento em que ele não estivesse, mas que nada escondesse a respeito da ausência de Saturnina. 2 dias depois, o centurião Romero Druco e Saturnina deixaram Alexandria de volta à cidade dos Césares. Em Roma, Cássio Primus não se conformava em aguardar Saturnina. Dizia-lhe a Marcus Servius: Senhor pretor, não acredito que a Patrícia venha para salvar seu servo, ou seja lá o que aquele homem representa para ela. Achai vós que ela se colocará no próprio cárcere em seu lugar, sendo procurada como está? Mero engano, Senhor. Ela pode ser cristã, mas uma domina da sociedade, esposa de Crimércio Zacaro, jamais faria uma coisa desse tipo. Ela, sim, deve respeitar sua situação de patrícia romana. Talvez, Cássio, no entanto, vejo que estás, de fato, desejando o pior para aquela mulher. Qual é, afinal, o teu objetivo? Desejas matá-la? Isso é vingança por ela não lhe devolver a ardorosa paixão que lhe tens? Ora, não é nada disso. Ela está contra Roma, não vedes? Ela tem outro Deus, o Deus dos cristãos, e não fará culto a Domiciano. Ela coloca inúmeros cristãos contra nossas crenças. Dessa forma, o cristianismo acabará por transformar Roma de tal maneira, que não mais teremos nossos deuses, nem nossas oferendas, nem nossas vestais. Estou com a razão ou preferis dizer também vós, como os cristãos, que não se deve vingar, nem matar ou. Está bem, Cássio Primus. Mando-te para Alexandria com outro centurião na captura daqueles malditos. Podes partir amanhã mesmo. Semanas depois, ao chegar a Alexandria, desejamos ver a senhora Saturnina Zacaro, indagou a Marius, esposo de Dulcineia, o centurião que acompanhava o carcereiro. Ela viajou, respondeu Marius ao centurião desconhecido. Mentira. Preciso verificar com meus próprios olhos, abruptamente falou Cássio, analisando Marius. E eu te conheço, és um soldado, mas não te vestes como tal. Centurião, indagou Marius, fingindo não ter ouvido o que Cássio lhe dissera, esse que me dirige a palavra e está ao vosso lado não é o carcereiro do Esquilino. Sou eu mesmo. E vós, pelo que parece, escondeis uma pessoa fora da lei, Saturnina Zacaro. Eu não menti. Ela foi até Roma para ver se salva da morte uma família amiga. O centurião fez uma cara de tudo bem e, depois, realçou. Soubemos que outros cristãos romanos fugitivos aqui se escondem. Isso não está correto, meu amigo. Como vês, sou soldado, romano também, e ocupo esta casa de meu sogro.
Sei, portanto, o que se passa aqui. Não queiras me enganar, continuou Cássio, metendo-se na conversa. Soubemos que aqui há grande número de cristãos. Vede por si próprio, centurião amigo. Novamente não dirigiu a palavra a Cássio. Cássio, vasculha toda a casa. Traze todos os cristãos que encontrar. Cássio assim o fez. Ao chegar ao átrio, viu as crianças jogando com pedrinhas, sentadinhas no chão e rindo. Lucas lhe perguntou: Olá, amigo, quer brincar comigo? O plano espiritual estava ali, com a proteção que Saturnina tanto pedira na véspera de sua partida, e a luz que envolvia a todos da residência também envolveu Cássio, com ternura, no momento em que colocou o olhar sobre aquelas crianças. Ele sorriu e acariciou a cabeça de uma delas, lembrando-se de sua filhinha, a pequena Miriam. Depois, percorreu a residência, encontrando somente Dulcinea, que falou ser a esposa de Marius. Há mais alguém nesta casa? Indagou ele a ela. A casa está cheia, não vês? Respondeu a ele indignada, mostrando-lhe as crianças. Esther e os outros tinham saído para comprar mantimentos. Então, Cássio deixou-os e voltou, falando, como que secretamente, ao centurião. Não há mais nenhum cristão aqui. É a Patrícia Saturnina, esposa de Crimércio Zacaro, antigo comandante de Roma, quem procuramos e, voltando-se para Marius, perguntou-lhe: E, afinal, onde poderemos encontrar o esposo da senhora Saturnina? Nesse momento, chegou Alexandre fardado e cumprimentou a centúria, mas, dirigindo o olhar de asco a Cássio, interpelou-o. Mas que tanto interesse tendes por Saturnina, nossa nobre amiga, podeis dizer-me? Ninguém que ali se encontrava para prender cristãos disse uma só palavra. Alexandre, sorridente, continuou a falar ao carcereiro. Carcereiro Cássio, vós desejais saber sobre o comandante da vossa antiga legião? Ora, ele está nas catacumbas ou talvez tenha tido um sepultamento especial com seu corpo colocado nas estradas da Via Ápia. Como? Rindo muito, Marius concluiu, agora dirigindo-se ao carcereiro. Morto, ele está morto. O esposo da Patrícia morreu há 7 anos, Cássio. Lembro-me de que uma vez foste conversar com ele ainda naquela antiga e bela residência do Aventino, lembras? Eu era adolescente, mas jamais o esqueci. Estava lá com meu pai, Murilo Petrulio. Cássio chegou-se mais perto da cintura e disse-lhe, cochichando: Ele quer me ludibriar. Logo, Dulcinea, vendo ali o mesmo centurião que fora com Septimus à sua procura em Roma, comentou novamente: Vós não desistis de ir atrás de gente inocente. Eu vos vi com o pretor lisando em minha residência. Nada há de mais importante para fazer? Disse-lhe com desprezo. Estais ainda demente pela morte de vossa mãe, senhora. Em resposta, falou para machucá-la. Dulcinea, no entanto, ao ver a face preocupada de Marius, entrou na residência, ainda contrariada, e disse bem alto, para que eles ouvissem: O esposo de minha amiga está morto há anos, e estes soldados ainda não se informaram disso. O centurião bateu os pés e retirou-se, louco de ódio. Cássio, por que não me disse que ele estava morto? Pensei que ele somente havia se distanciado dela, agora fiquei com cara de paspalho. Morto há anos e deserto como um herói. Isso não. Heróis não desertam. Foi uma viagem cansativa e inútil, Cássio. Mas não perderemos as esperanças de apanhar a Patrícia em Roma. Saturnina, ao chegar a Roma, procurou, com Romério, por Petrulio, no sítio em que morava. Lá encontrou-se com ele, Veranda e o filho Murilo. Minha amiga, o que te traz até este sítio? Perguntou-lhe Veranda alegremente. Preciso falar com teu esposo, minha amiga, se o permitires. Em sua simplicidade atual,
A Domina vestia uma túnica clara com um manto na cabeça, desprovida de joias e adereços. Veranda, penalizada, sacudiu a cabeça em negação, contudo, consternou-se, dizendo: que possas ficar à vontade nesta casa, cujos habitantes tanto te apreciam. Obrigada. Petrulio se aproximou dela. Já sei a que viestes, pois estamos a par dos acontecimentos. Como alma nobre, viestes saber se podemos fazer algo por Antoninus, não é? Mas já vou vos responder que isso será impossível. Mas por quê? Marcus Servius prendeu aquela família na falta da pessoa envolvida com o cristianismo, a minha pessoa. Ele procurava a mim. Pois aqui, entre nós, estávamos comentando se virias mesmo. Veranda achava que sim, porque o fato de se sacrificar pelos outros faz o vosso tipo, mas eu e Murilo discordávamos dela. Não pensais em vosso filho, Domina. E toda aquela gente a quem ofereceis alimento e moradia? Sim, e porque penso neles é que tomo essa iniciativa. Precisamos de uma vida de paz e uma Roma sem crimes. Ninguém deve morrer em meu lugar. Há crianças com eles e jamais minha consciência justificaria esse crime. O centurião Romero assistia a tudo com tristeza no olhar, mas muita admiração. Muitos homens não teriam a coragem dela. E os não cristãos, quase todos, se não a maioria, deixariam a pobre família morrer sacrificada em seu lugar. E ali ele notou a verdadeira diferença entre um cristão, que mantinha os ensinamentos de Jesus, e um romano, com sua crença em vários deuses. Saturnina baixou a cabeça e, quando ergueu os olhos lúcidos e úmidos ao esposo de Veranda, demonstrou-lhe todo o seu sofrimento e preocupação. Sim, ajudai-me, peço-vos. Preciso fazer a troca de Antoninus e sua família pela minha pessoa. Petrulio ergueu as sobrancelhas como inquiriu e comentou. É isso mesmo que desejais, senhora? Sim. Bem, nesse caso, penso que isso poderá ser possível. Aguardemos para fazer esse contato com Antoninus e sua família amanhã, falou Saturnina, decidida e com a intenção de voltar à sua residência. Ave, senhora, saudou-a Petrulio. Veranda, pela primeira vez, abraçou-se amiga e soluçou em choro compulsivo. Saturnina, pelos deuses, não faças isso. Murilo também abraçou respeitoso. Não vos preocupeis, amigos. O amor nunca morre e tampouco nossa amizade morrerá. Mas nossa consciência, quando conhecemos a responsabilidade e não agimos de acordo, sofre muito. Portanto, agradeço-vos esses abraços e a gratidão para comigo, dizendo-vos que estarei confiante. Ave Cristo. Vamos, senhora, em nome de César, abre esta porta, ordenou Marcus Servius ao bater na residência de Saturnina, acompanhado por Cássio. Saturnina abriu a grande porta sem sorrir, mas não encontrara ali Antoninus. Combinamos de fazer uma troca. Onde está o meu caseiro? Estão chegando, Domina. Nisso, viu chegar Antoninus, com sua esposa e seus filhinhos, acompanhados por 2 soldados. Olha, ali estão eles, alertou um dos soldados, penalizado. As crianças entraram e abraçaram Saturnina pela cintura. Saturnina encheu os olhos de lágrimas e sorriu. Havia conseguido retirá-los da prisão. Antoninus ajoelhou-se perante Saturnina e beijou-lhe as mãos. Assim também sua esposa. Levantai-vos. Está tudo bem, ponderou ela. Cássio gargalhou. Enfim, Crimércio Zacaro, eu me vingo. E que sofras ainda mais no Hades que criaste para ti. A vibração de ódio de Cássio foi tão grande que os inimigos do bem festejaram mais uma vitória. Todos na residência sentiram arrepios intensos pelo corpo, que não sabiam discernir. A nobre romana abraçou Silvina e Raquel, que choravam, e confirmou ao pretor. Podeis levar-me, estou pronta. Nisso, Raquel gritou.
Não a leveis, por favor. Carecemos de sua fortaleza, de seus ensinamentos. Nesse momento, Romero chegou em sua biga. Já esperava o fato e quis verificar o contexto dos acontecimentos. Subiu os degraus e abraçou Raquel. Marcus Servius, vendo aquilo, concluiu: Ah! Sois Raquel, eu sei, esposa de Romero Drusco, deveis estar tratando vossa enfermidade aqui. Conversei com o nobre Demétrios, o que vos vendeu por estardes com peste, mas não vos preocupeis, tudo fazemos pelo bem de nossa grande Roma, o orgulho de nossas conquistas. Tende em mente que pessoas que desprezam as leis romanas devem ser banidas. Nós, os romanos ilustres, não toleramos essa ideia de fraternidade. E todos devem fazer culto ao imperador. Os cristãos são vistos com ironia, porque sei que são uma turma de enganadores. Podem até terem eles alguns lados positivos, como a matrona aqui, que quis salvar seu caseiro, que nem é cristão, mas outros enganam e até colocaram fogo nesta cidade. Nós, como deveis saber, senhora, pois tendes como esposo o centurião Romério, temos nossas leis e nossas tradições com os deuses em que cremos, mas os cristãos desejam substituir nossas crenças por seu Deus e reformular nossas raízes. Por isso, falou, dirigindo-se a Romério: centurião Romério, devíeis acautelar vossa esposa para que não aparente ser também uma cristã, com esses rompantes de cuidar da patrícia que hoje prendemos. Não há nada a temer, Marcus Servius. Ao se dar conta de que poderia ser presa, Raquel falou temerosa: Se estou melhor, é graças aos cuidados da senhora Saturnina. Que bom, se estás melhor, não sentireis tanta falta dela, aludiu com sarcasmo Marcus Servius. A senhora, esposa de um homem da lei, nada deve temer de nós, pois, apesar de ser hebreia, sabemos que não admira essa seita de loucos. Todos se calaram, temerosos da lei romana, e Saturnina foi levada para o cárcere, onde encontrou Domitila com seu esposo, o cônsul Flávio Clemente, que não quis cultuar como Deus o cruel imperador. Dias depois, chegaram Alexius e Marius a Roma. Entristecidos, sabiam que nada mais poderiam fazer por aquela amiga e foram visitá-la no cárcere. Minha querida, falou-lhe Alexius Rominius, apanhando suas delicadas mãos, vós aqui, nesse estado, e eu sem nada poder fazer por vós. Estou bem, querido amigo, tranquilizai-vos. Deveis saber que jamais esquecerei aqueles a quem amo. Mas, mais uma vez, eu vos peço, abjurai, Saturnina, por amor a todos nós. Poderemos ser felizes juntos. Casemo-nos. Unamo-nos pelas bênçãos de vosso Deus e levemos todos aqueles a quem amamos conosco, para longe de Roma. Não posso fazer isso, eu não conseguiria abjurar. Não há felicidade enquanto houver escravos e homens usando a espada uns contra os outros. As lições de Jesus terão de prevalecer algum dia. 24. Final. As perseguições, como sabemos, ceifaram muitas vidas, mas, como confirmar a Saturnina, instruída por aqueles seres que lá estiveram para acrescentar o conhecimento cristão ao povo neófito, nem todos seriam sacrificados, pois como chegaria o cristianismo até nós senão pelos primeiros cristãos? Com exceção de Saturnina e Marconde, apanhando logo depois, todos ali saíram ilesos. Todas as crianças, seus filhos, como pedira ela, continuaram com Esther e Silvina sob a proteção de Alexius, que jamais a esquecera, mudando-se com eles para as Gálias, cumprindo com sua promessa. Saturnina recebeu como seu esposo em diversas encarnações, elegendo-o como a alma de sua alma. Seu filho Lucas, anos mais tarde, usando o nome de Leonis, desenvolveu-se no cristianismo, auxiliando com caridade muitos órfãos como ele. Jamais ninguém ficaria sozinho. Os órfãos tornaram-se assíduos auxiliares da doutrina de amor, mesmo sem deixar o trabalho a que se confiavam. Marius e Dulcinea,
na tristeza que os marcara de fato com o desaparecimento da amiga romana, por um tempo pararam de seguir o cristianismo com rigidez, mas, em seus ambientes, com os empregados da vinha, reuniam-se à noite, ensinando a todos aquele caminho de felicidade. Raquel seguiu a amar o Cristo em silêncio, também amando o próximo, conforme as lições do mestre de amor. Ante a imagem do povo que gritava ansioso, erguendo os punhos, demonstrando todo o ódio ao ver aqueles cristãos adentrarem ao circo, Saturnino orava. Aos leões, pediam eles. A Patrícia, olhando à sua volta, penalizava-se da turba revoltada, que não conhecia a sagrada luminosidade do verdadeiro amor, repleto de paz e compreensão. Com as lágrimas molhando suas faces, pediam a Jesus por todos os que ficariam neste mundo conturbado, desconhecedores das leis do Pai Maior. Logo, os rugidos dos leões entrando no circo fizeram os cristãos gritarem e correrem. Ela, porém, pensamento ativo, elevado, não sem temor, mas confiante em Jesus, recomendou a ele, chorando, sua alma, sua pequena família e todos aqueles amigos. No princípio, o leão que vinha até ela deitou-se, lambendo sua pata esquerda. Devia estar machucado, e a senhora pôde assistir, com horror, as pessoas caindo à sua frente, com os animais ferozes abocanhando-as. Dando as costas para a arena, olhou para o público. Ante os olhares extremosos e ansiosos de Alexus e Petrolio, que ela não via, seus amigos que não quiseram abandoná-la naquele momento, outro leão atirou-se em suas costas, derrubando-a. Enfrentar o animal feroz ligado a Jesus, com a dor de Alexus que amava, e de Petrolio, que, internamente, pedia a seus deuses por ela, odiando aquele teatro de amargura e animalidade. Eram aqueles laços eternos de amizade que se reencontrariam mais tarde. Depois do choque e do desligamento do espírito, em vez de sentir o peso daquela tragédia, o ruído dos animais ferozes, o cheiro do sangue derramado, a nobre romana sentiu o perfume das flores que lhe eram jogadas por seres alados, do céu florescente de luzes, além de ouvir os esplendorosos cânticos argênteos, dando as boas-vindas àquelas almas redimidas. Foi aí que visualizou-lhe sorrirem os amigos, Porfírio, Horácio, Olípio, e outros cristãos que haviam partido antes. Seu coração rejubilou-se e agradeceu a Deus por achar não merecer tanta glória. Traz suave Cristo, Senhora. Cumprimentaram-na os amigos instrutores de Horácio, muito iluminados. Vem, filha, sê bem-vinda, Jesus está aqui e te aguarda, estendeu-lhe as mãos Simão Pedro. Saturnina subiu elevada, com lágrimas de alegria. Havia vencido a barreira da carne. Irmãos, esses seres heróicos, que vieram para afirmar, com seu testemunho, as lições do Mestre, não devem ser esquecidos. Precisam ser seguidos pelos cristãos de hoje, sendo copiados seus exemplos. Com Paulo, o exemplo do cristão incansável em espalhar pelo mundo a boa nova, sempre na corrigenda de seus próprios erros. Com Simão, a própria caridade aos necessitados. Não eram os carentes que iam procurá-lo em seus últimos dias, ele ia à procura dos desvalidos para lhes oferecer o que necessitavam, incansável sempre, lembrando a pergunta de Jesus: Simão, tu me amas? Com os mártires, a certeza de um mundo melhor, firme na mudança de suas próprias tendências, com a fé no caminho indicado por Jesus. Com Kardec, em suas diversas reencarnações, sempre luta para um cristianismo fiel e puro como nos tempos de Jesus. Hoje, abraçando o Espiritismo, esse Consolador, que pelo amor de Jesus foi enviado ao mundo pelo Espírito de verdade, tem-se, em mãos, o pedido da espiritualidade para que o mundo siga a sua trajetória de fraternidade, amor e perdão, na transição que já se faz presente. Que se faça a vontade desse exemplo de virtude, o Mestre Jesus, sempre à procura de quem sofre, restaurando energias perdidas, oferecendo-lhes bom ânimo.
Não se pode voltar ao homem de ontem, quando, egoisticamente, imergia-se no próprio ego. Faz-se necessário um mundo melhor, sem violência, para que toda boa vibração consiga mudar o rumo das catástrofes do planeta. De nada nos vale dizer Senhor, Senhor, nós te amamos e continuar com os mesmos deslizes. O início dessa caminhada não leva um dia, mas quando o homem se decidir a mudar, transformar-se-á gradualmente. Assim como os primeiros cristãos que se sacrificaram em morte terrível por um mundo de paz e de felicidade, que o homem de hoje possa ser um homem de bem, amando ao próximo, com caridade, compreensão e perdão. Os tempos são chegados, e, com esse tempo, um mundo novo. O exemplo de cada um, ao seguir as pegadas do Mestre na areia, servirá a muitos, nos dias abençoados que em breve chegarão. Lembremo-nos do pedido de nosso Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ave Luz. Ave Cristo.